Bom, eu já me apresentei, né? Meu nome é Rafael Teto, sou o professor Rafael Teto. Eu sou de Garanhuns, aqui em Pernambuco, mas eu resido em Caruaru. Sou graduado em física, sou graduando em física e já eu me graduo. Então, eu vou dar essa introduzida na parte de física, onde a gente tem estudos que já eu explico. É melhor pegar junto com o slide. Então, inicialmente, a gente tem o que é física, né? Como a Inês está dizendo, se a gente perguntar ao Google, o que a gente vai ter é o seguinte, que é uma ciência que investiga as leis do universo, que diz respeito às matérias e energia, no caso, que são constituintes, tipo, que fazem parte do universo, e conforme essa matéria e energia, como elas interagem com, com a gente em si. O termo física, ele vem do grego, se chama, é relacionado à física, que significa natureza. Basicamente, ela veio com a ideia, antes, de você tratar de como a natureza se comporta. Porém, hoje, na física, a gente acaba adquirindo um outro significado também, porque a gente simplesmente não só estuda a natureza, mas também aplica das suas propriedades para facilitar nossas vidas, seja lá utilizando para aquecer nossa casa, para nossa linha elétrica, onde a gente utiliza vários eletrodomésticos, a gente utiliza também para poder saber se vai chegar atrasado ou não no Enem. A gente acaba contando o tempo que a gente precisa para chegar em um local. Entre outros contextos, diversas vezes a gente utiliza a física e acaba não interligando a área. Bom, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar na seguinte sequência. Inicialmente, a gente vai falar de mecânica, que é a parte onde a gente vai trabalhar as massas e como elas se comportam em um determinado sistema diante de várias forças da natureza, que a gente utiliza para diversos contextos. Depois, eletricidade e magnetismo, onde a gente tem, na física, não as duas separadamente, mas as duas em conjunto. Se chama eletromagnetismo. Ainda assim, tipo, vou colocar aqui. Não quer escrever o resto. Deve ser porque aqui tem o limite do slide. Ok, vou colocar embaixo. Isso. Ok. Ondas, no qual a gente vai basicamente dividir em duas formas. Seja as ondas mecânicas, onde são elas que se propagam por o meio material, que seria fluidos, como o ar ou a água, ou o meio sólido, que seria nossos objetos. Quando a gente toca, que sente a vibração ali, seria uma onda percorrendo aquele objeto. Óptica, que estuda exclusivamente na física a questão da luz, apoiado aos nossos sistemas. A gente acaba utilizando muito para o contexto de óptica onde conhecemos, que falamos de óculos, né? Onde a gente fala da visão. Mas hoje não está somente ligado a esse contexto. Já virou um contexto muito mais amplo, como as fibras ópticas, que são as fibras que levam a internet para todo mundo hoje. E termodinâmica, onde termodinâmica a gente vai estudar como os sistemas térmicos nos auxilia ou se comporta diante de diversos contextos. Basicamente, a gente vai falar sobre calor, temperatura, sistemas
onde eles se comportam ou influenciam, e nisso acaba ocorrendo o que a gente utiliza hoje como máquinas térmicas, que a gente pode falar exclusivamente quanto a aquecedores e ar-condicionados ou refrigeradores, como geladeiros, são exemplos simples. Como aqui eu coloquei uma observação, a gente vai falar de quase todos os assuntos, pois os nossos encontros são bem curtos e a gente tem que ter esse cuidado com o conteúdo. A gente não pode simplesmente pegar e imprensar muito, para que não fique muito corrente. Bom, o que é que a física estuda? A física estuda hoje, a gente trabalha com base em modelos. Esses modelos, muitas vezes, podem ser conceituais, podem ser gráficos ou matemáticos. A gente acaba utilizando outros contextos, sim, porém, a gente acaba explicando mais por esses três pontos, onde, assim, tá que vocês podem ver muito mais essa parte de matemáticos. A galera normalmente compara física com matemática, mas a física vai além das regras matemáticas, falando também quanto a como há um determinado comportamento na nossa realidade. Bom, tem uma coisinha que eu acabei esquecendo, porém eu vou falar aqui, que eu acho interessante. Eu estava acompanhando a aula do professor anterior, do Flávio, e ele comentou sobre o nascimento da filosofia, né? Comentou um pouquinho do decorrer do pensamento filosófico. E, assim, aqui eu posso até, aqui eu posso até comentar referente ao nascimento da física. Mas ainda assim, tipo, a gente tem que o nascimento da física veio com Newton, que vocês vão ver daqui a pouco com Newton. Porém, antes de Newton já existiam outras pessoas, como Copérnico, que ele foi a primeira pessoa que falou sobre o heliocentrismo. Ai, eu esqueço que aqui tem um limite. E outras pessoas, como Bacon, é Bacon mesmo, onde ele foi um dos primeiros a utilizar o método científico para trabalhar leis, entre outras pessoas, que assim, a gente não tem um nascimento muito claro para a física, mas a gente já tinha diversos contextos ligados principalmente à óptica, que hoje a gente tem um conteúdo mais aprofundado, porém a gente considera muito que o início da física se veio com Newton, por conta que ele conseguiu utilizar de leis matemáticas para poder especificar, tipo, como é que aquilo dali se comporta e por que que é daquele jeito. Agora, a gente vai falar um pouquinho de medidas. Bom, quando a gente fala de medida, a gente pensa mais na questão de comprimentos, de uma régua, de um tamanho onde a gente considera simplesmente uma linha. Mas comprimentos vai muito, comprimentos não, desculpa, medidas vai muito além dessa questão de comprimento. A gente mede quando fala do volume ligado a litros, a gente mede quando fala de massas, onde a gente quer calcular 1 quilo, 2 quilos, às vezes 200 gramas para o nosso almoço, entre outros contextos, como até a intensidade da luz, a eletricidade que vai aos nossos aparelhos, dentre outros contextos. Porém, quando a gente fala de medidas, primeiro a gente considera um determinado tipo de representação. Essa representação de medida, a gente pode considerar esse exemplo, onde a gente vai ter tipo um número muito grande
2.000.364.283. Quando a gente vai representar esse número, na maioria das vezes em física, a gente faz um arredondamento, onde aqui a gente está considerando somente esses três números aqui, seria 2.360.000. Aqui eu fiz desse jeito, porém podem ocorrer outras formas. E a gente acaba considerando o que eu coloquei aqui como, deixa eu apagar porque vai ficar por cima, considerando como uma potência de base 10, onde vai ser explicado posteriormente. Mas essa potência de base 10, a gente considera para poder dizer a quantidade de casas que tem aqui. O que é casa? Casa é cada unidade em sua posição, tipo, a posição representante. Tipo, aqui a gente tem a casa das unidades, a casa das dezenas, centenas, milhares, entre outros. Aqui no caso a gente colocou um arredondamento com duas casas decimais e considerou as 9 casas referentes para poder fazer uma multiplicação de base 10. Esse chapeuzinho é a mesma coisa, isso seria a mesma coisa de dizer que é 10 elevado à nona. É porque muitas vezes a gente não tem como colocar assim em cima na própria escrita e acaba considerando o acento circunflexo. Vamos lá. Outros exemplos que eu coloquei aqui de representação, onde a gente pode considerar esse 3.842 seria igual a este outro número aqui, onde temos 3,842 vezes 10 elevado à terceira. O que acontece é o seguinte, como aqui no 3.842, a gente moveu uma vírgula invisível que estava aqui no final, que a gente pode considerar, né? Para três casas à frente, então a gente diminuiu o número em 1.000 vezes. Acabou. A gente diminuiu o número em 1.000 vezes e por conta disso a gente faz uma multiplicação, onde ocorre o 3,842 vezes 10 à terceira, porque 10 à terceira é igual a 1.000. Essas propriedades são muito matemáticas, mas a gente utiliza mais para dizer o quão intenso é tal propriedade na física. Isso aqui poderia ser um comprimento, uma massa, um tempo em segundos, porque se for em horas vai dar muita coisa, entre outros contextos. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, onde o número é 0,8451. A gente pode igualar esse 0,8451 a 8,451, e como a gente moveu a vírgula uma casa à direita, então a gente aumentou o número. Então, se aumentamos o número para a notação científica, que aí eu vou explicar posteriormente, mas aqui eu já estou falando um pouco, a gente vai ter que dizer como é que esse número vai diminuir em relação da base 10. Em relação à base 10, a gente vai ter o seguinte, que esse 0,8451 é igual a 8,451 vezes 10 a menos 1. O que quer dizer 10 a menos 1? A gente considera 10 a menos 1, a gente considera 10 a menos 1 igual a 1 sobre, como aqui está menos 1, a gente vai colocar o 10 no denominador. Então fica 1 sobre 10. Isso dá igual a 0,1. Então, esse 8,451 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 8,451 vezes 0,1.
Aqui acaba complicando um pouquinho mais por ter mais casas decimais, mas é no mesmo contexto do exemplo anterior, onde a gente tem 0,00025, 275, daí esse 0,000275, como tem quatro casas antes de chegar na primeira, no primeiro algarismo diferente de zero, então a gente vai mover a vírgula quatro casas para a direita, então a gente vai aumentar o número, vai acabar ficando 2,71. E aí, como a gente aumentou o número, desta vez vai ocorrer o seguinte: a multiplicação de base 10, a gente vai fazer com que, com essa multiplicação, ele volte ao número anterior. Na verdade, essa forma é mais uma representação para que a gente facilite, para que facilite nossas contas. Daí fica 2,71 vezes 10 a menos 4, e esse 10 a menos 4, ele é igual a 1 sobre 10 a quarta. 10 a quarta, vou colocar aqui embaixo, 10 a quarta é 10.000. Por que eu sei que é 10.000? 10 a quarta. Aí eu não deveria ter colocado aqui. 10.000. Então, esse 10 a quarta, o que a gente tem? A gente tem 1 sobre 10.000, que aí a gente vai ter essa seguinte multiplicação, que dá esse número 0,000271. Aí, uma coisa que os alunos normalmente têm dificuldade é para essas notações onde há um 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1. Mas por que é igual a 1? Aqui a gente tem o seguinte número, 4,63. Esse 4,63 é a mesma coisa que 4,63 vezes 10 elevado a zero. Por quê? Porque esse 10 elevado a zero, como eu falei, é 1. Como assim? Eu vou agora explicar. Primeiro, a gente pode considerar que o zero é igual a 1 menos 1. Eu vi na semana passada que vocês tiveram aula de potência, e o seguinte, a gente pode considerar da seguinte forma. Esse 10 elevado a zero, o zero é 1 menos 1. Então, aqui eu posso considerar 10 elevado, abre parênteses, a 1 menos 1, fecha parênteses. Certo? Então, assim, a gente tem essa relação. A partir do momento que a gente vai ter essa relação, o que acontece? A gente pode separar fazendo uma multiplicação de fatores. Como assim fazendo uma multiplicação de fatores? Essa multiplicação de fatores, a gente iria considerar o expoente, que é 1 menos 1, separado com a mesma base, 10, fazendo uma multiplicação deles. Porque assim, quando se tem uma soma ou subtração na potência, a gente pode separar com a mesma base. Aí fica 10 elevado à primeira vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Daí o que acontece? Como a gente tem esse 10 elevado à primeira vezes 10 elevado a menos 1, esse 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Que esse 1 dividido por 10 é 0,1. Então, por a gente ter esse 10 à primeira vezes 0,1, 10 à primeira é 10. 10 elevado a menos 1 é 0,1. 10, no caso, esse 0,1, eu não sei se vocês observam, mas esse 0,1 é um décimo do valor. Como eu já tinha feito aqui, um décimo. Então, a gente multiplicando um pelo outro vai dar 1. Então, tipo, essa explicação do porquê quando a gente considera 10 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Eu coloquei aqui só porque, tipo, é uma informação interessante de se ver e da gente entender, tipo, essas propriedades que a gente utiliza bastante, principalmente quanto a expoentes de mesma base que acabam ocorrendo muitas dúvidas. Vamos lá. Para a notação científica, o que acontece é o seguinte: eu coloquei aqui dizendo que a notação científica é representado a partir de um número
racional, que aí eu coloquei esse Q, vezes 10 elevado a z, onde esse z é um número inteiro. Bom, vieram me perguntar por que eu coloquei número racional aqui nessa multiplicação, sendo o fator que é multiplicado por 10, em vez de colocar número real. Era número real. É porque o que acontece, não sei se vocês lembram, mas racional a gente tem aqui, onde é representado por um círculo, e aqui a gente tem os irracionais. A partir do momento que a gente tem os irracionais, a gente tem os reais aqui. Os reais sendo representados pelos racionais e irracionais, os dois conjuntos. Então, acaba ocorrendo que a gente desconsidera esses irracionais. Caso vocês não lembrem, irracionais é aqueles no qual aparecem as raízes de números que não são, ou de números primos. Porque, assim, a partir do momento que a gente tem raízes, principalmente em números primos, é porque não. Desculpa, calma. Eu buguei. Ok, pode ser nesse sistema. Onde, se a gente tiver uma raiz de número primo, principalmente, ele vai dar um decimal de casas infinitas. E aqui, como vocês viram anteriormente, eu explicando, a gente acaba arredondando muitas coisas. Se você for pesquisar qualquer coisa relacionada a valores muito pequenos ou valores muito grandes, acaba ocorrendo que esses valores muito pequenos ou valores muito grandes são valores arredondados, onde a gente acaba não utilizando todos os números, já que seriam muitos números, é muita informação para o ser humano. Tá. Eu acabei colocando aqui o que seria esse 10 elevado a um número inteiro, e aí eu vou explicar posteriormente. Até então, eu estou explicando aqui, mas se vocês quiserem perguntar, podem colocar aí no chat. Eu estou acompanhando pelo celular aqui. Vamos lá. Tá, mas o que quer dizer essa potência de base 10? Essa potência de base 10, segundo essa tabela que eu coloquei, dizendo dos prefixos, caso vocês não lembrem, prefixos são termos que a gente coloca antes de uma palavra, que aí vai significar algo, algum, alguma informação referente àquilo antes, como irracional seria não racional. Eu não consigo lembrar de outros prefixos que a gente utiliza fora da parte da física neste momento. Mas a gente utiliza desses prefixos, que seriam termos antes da palavra, para nos dizer o que significa, ou quanto que é grande ou pequeno aquela informação que a gente tem. Os símbolos, que a gente vai dizer tipo, como é que aqueles símbolos são com base nos prefixos que a gente utiliza antes da unidade. Os valores que significam aquele prefixo e a potência equivalente àquele valor. Daí o que acontece? A gente pode começar pelo valor 1. Eu vou trocar aqui de cor, que eu estou escrevendo em cima do slide, para poder mostrar algumas coisas falando. Bom, a gente pode começar pela uma unidade de alguma coisa. Quando a gente tem uma unidade de alguma coisa, a gente pode dizer que ele é um 10 elevado a zero. Tipo, aqui não foi colocado, mas ainda assim a gente pode dizer. Ele não tem um símbolo específico, porque a própria unidade utilizada já diz o quanto que ele é significativo. Se a gente ir aumentando de 10, multiplicando por 10 a primeira, depois 10 a segunda, depois 10 a terceira, isso quer dizer que multiplicaria por 10, ou por 100, ou por 1000, como é mostrado na tabela. Existem alguns termos que são utilizados para poder dizer, referente a esses valores, qual a importância deles, né, basicamente.
A gente pode dizer que os mais importantes aqui, a gente acaba utilizando como o quilo, onde é representado por um K, o valor da multiplicação é 1000, que seria a mesma coisa que o 10 elevado à terceira. Para os eletrônicos, a gente acaba utilizando muito o mega, o giga e o tera. O mega, ele é considerado um 10 à sexta. Então, se ele é 10 à sexta, ele é 1000 vezes maior do que o quilo, que é 10 à terceira. Então, se ele é 1000 vezes maior, tipo, a gente acaba utilizando muito para eletrônicos. Não sei se vocês lembram, mas a gente fala KB, MB, GB. Para a mesma coisa, o giga, né? Que aí a gente chegou nele, a potência seria 1000 vezes maior do que o mega. E aí o tera seria 1000 vezes maior do que o giga. Essa informação de quilo, mega, giga e tera seria que quilo é 10 à terceira, mega é 10 à sexta, então está na base de 1 milhão. Giga é 10 à nona, então está na base de 1 bilhão. E tera é 10 a 12, que aí está na base de 1 trilhão. Indo para valores menores do que 1, a gente acaba utilizando outros prefixos, que esses prefixos nos informam o quão pequeno é aquele valor. Aqui tem dizendo alguns, né, que a gente não utiliza tanto, principalmente quando não é um 10 elevado a terceira para cima. Tipo, a gente acaba utilizando mais. Porque assim, esse desce que seria 0,1 logo 10 a menos 1, seria uma multiplicação onde a gente acaba utilizando pouquíssimo. A gente não fala muito de se a gente considerar comprimento, decímetro. Pouquíssimas vezes a gente utiliza. Mas uma que a gente tem bastante contato é o centi, que a gente fala centímetro, onde a gente tem, eu tenho 1,79 m. Então a gente acaba considerando esse centi como 0,01, no caso 10 a menos 2. Então 1 metro seria esse 1 vezes 10 a 0, e centímetro seria 10 elevado a menos 2. Logo, a gente acaba utilizando esses centímetros para dizer da potência equivalente àquilo. Mili a gente poderia assim, utilizar para várias unidades, porém, o que a gente mais utiliza é relacionado a volume. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fala de litro, muitas vezes algumas coisas a gente não mede em litro, e sim em mililitro, por ser menor que 1 litro, né? O valor do recipiente. Outros seria micro, nano e pico. Bom, mili, eu esqueci de falar, mas mili é representado por um M minúsculo, que significa o 10 elevado a menos 3, que é o equivalente a 0,01. Já o mega, ele é representado por um M maiúsculo, que aí vai ser 10 elevado a sexta. Tem essa diferença que aí as pessoas podem se confundir em questão do símbolo. Daí, o micro, que é 10 elevado a menos 6, ou a mesma coisa que 0,0000050 zeros depois 1, é representado por uma unidade chamada micro. No caso, uma unidade não, desculpa. Uma letra grega, onde a gente considera esse micro. Aí, deveria ter escrito dessa forma. Eu ainda estou me acostumando com a mesa digitalizadora e eu não escrevi pelo PowerPoint, então eu peço desculpa se ficar algumas vezes esses tracinhos. Nano é outra coisa que a gente tem bastante costume quando a gente fala principalmente de
tamanho de chip, um exemplo. Esse nano, ele é 10 a menos 9, um número 1000 vezes menor do que micro. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fala bastante assim, em questão de conversas e tal. Quando a gente fala de coisas muito pequenas, seria micro, microscópio, microscópico, na verdade. E às vezes a gente acaba utilizando, assim, não utilizando, mas a gente escuta um momento ou outro sobre nanotecnologia. Então, nanotecnologia é algo que a gente pode considerar 1 bilhão de vezes menor do que a tecnologia padrão que a gente teria. E pico a gente quase não utiliza, mas aqui foi colocado. Bom, eu coloquei aqui algumas informações como os mais utilizados para eletrônico, que é mega, giga e tera, o quilo, que a gente considera principalmente em relação a massas, né? A gente utiliza para comprimentos ou para volume muito mais o cent ou milli, mas que deixe claro que tudo que tem nessa tabela são prefixos que a gente utiliza antes das unidades para dizer o quão grande ou o quão pequeno é aquele valor. Quando a gente vai falar agora das unidades, essa tabela que eu apresento é a tabela das grandezas fundamentais. Então, é o que a gente considera como fundamental para a construção de toda a física. As grandezas fundamentais, são elas 7, onde basicamente a gente vai utilizar agora a grandeza de comprimento, a grandeza de tempo e a grandeza de massa, que respectivamente as suas unidades, unidade de comprimento é metro, unidade de tempo é segundo, unidade de massa é quilogramas. Bom, a gente tem aqui tudo a questão de um contexto social onde há a utilização mais ligado a esses fatores. Porém, em alguns momentos, em vez de segundo, a gente pode considerar hora. Em vez de metro, a gente pode considerar micrômetro, dependendo do modelo que a gente utilizar. Dependendo do modelo, vai ser falado isso e vocês teriam que utilizar. Para agora, não precisam se preocupar tanto. Vai ser mais nesse contexto. As unidades, no caso, o símbolo das unidades do modelo padrão, a unidade de metro, a gente considera o símbolo M. Então, se a gente for considerar o nosso tamanho, a gente tem, ou no caso, o meu tamanho é 1,79 m. Então, 1,79 m, que seria esse 100 representando 1 elevado a, então, 1 dividido por 100, que seria 10 a menos 2. Bom, tá travando. Tem outros fatores onde vocês vão ver mais para frente, como a grandeza fundamental de temperatura, que a unidade é Kelvin, o símbolo é dado por um K maiúsculo. Tem a quantidade de matéria, onde vocês vão ver tanto em física quanto em química, que é representado por mol. A intensidade da corrente é o ampere, que esse ampere seria basicamente a corrente elétrica que está percorrendo os nossos aparelhos, e o símbolo é um A maiúsculo. E a intensidade luminosa é o candela, que basicamente a gente não vai ver. É uma das grandezas fundamentais, sim, mas o candela, quando aparece, é muito mais ligado ao ensino superior. Então ele acaba não sendo utilizado muito no ensino médio. No caso, por agora, a gente vai utilizar os primeiros três: comprimento, tempo e massa, onde as unidades é metro, segundo e quilograma. Claramente, a gente pode ver no futuro outras unidades que representam essas grandezas. E, claro, a gente vai ver outras grandezas que aí não vão ser grandezas fundamentais.
mas sim grandezas que vão precisar dessas fundamentais para que existam. Como a própria velocidade, que não sei se vocês lembram, mas a velocidade é representada por metro por segundo. Metro por segundo. Então são essas duas primeiras unidades das grandezas comprimento e tempo. Conversão de unidade. Um grande problema na física toda é utilizado. É utilizada. Bom, quando a gente fala de conversão de unidade, aqui eu coloquei logo para considerar esse valor que seria 352 mil metros. Esses 352 mil metros a gente pode representar por notação científica considerando 3,35 vezes 10 a quinta metros. Por que 10 a quinta? Porque esse valor que a gente tem, que é 352 mil, se a gente passar a vírgula que está aqui no finalzinho escondido, né? A gente iria passar os três zeros, que seria das três primeiras casas, né? Unidade, centena, unidade, dezena e centena, e depois mais as duas casas da base milhar. Daí a gente ficaria 3,2 vezes 10 a quinta metros. Para essa conversão, a gente pode utilizar a relação onde, primeiro, a gente tem que 1 quilômetro, que aí a gente está pedindo para converter para quilômetro, né? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, para converter, a gente acaba utilizando muito de relações inversas. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui a gente poderia dizer de a regra 3. Mas, sinceramente, eu acho que esse método é bem melhor para mim. Assim, para mim, no caso, se vocês aprenderem, vai ser bem mais prático. Quando a gente tem esse 3,42 vezes 10 a quinta metros, para a gente converter para quilômetro, a gente vai fazer uma multiplicação de uma fração. De uma fração onde a gente vai ter a proporção de um valor referente a outro. No caso, o valor aqui considerado é quilômetro e metro. Então, o que acontece? Multiplicado por essa fração, o que vai acontecer? Qual vai ser a posição de cada um deles? A gente não pode considerar que para esse valor inicial, que é 3,52 vezes 10 a quinta metros, está no numerador, onde existe um 1 ali embaixo. Na multiplicação, o metro tem que ficar embaixo, para que a gente possa eliminar. Para que a gente possa eliminar metro com metro. Aí assim sobra quilômetro. E os valores continuam ali. A gente tem na fração 1 quilômetro dividido por 1.000 metros. Então, se a gente vai cortar metro com metro, vai sobrar somente 1 quilômetro. E aí a gente é só fazer a conta, onde se a gente tem uma multiplicação que pega uma fração, a gente multiplica com o numerador e divide com o denominador. Acaba aqui ocorrendo que fica 3,52 vezes 10 a quinta, dividido por 10 a terceira. Não sei se vocês lembram, mas eu já acabei colocando aqui direto, sem querer, que é assim, se a gente tiver 10 a quinta dividido por 10 a terceira, é a mesma coisa da gente considerar 10 elevado a, abre parêntese, 5 menos 3, fecha parêntese. Então, assim, divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Aí aqui a gente acaba considerando como resultado 3,52 vezes 10 a segunda. E a única unidade que sobrou é quilômetros. Então, assim, para mim, pelo menos, se vocês conseguirem adquirir esse conhecimento de utilizar como conversão uma fração, onde a gente tem um proporcional de uma unidade, que seria o metro, a outra,
fazendo somente essa relação, onde o número que a gente tem inicialmente está em qual unidade? Está na unidade segundo, ok? A gente pensando num sistema hipotético. Então, se está na unidade segundo, a gente quer transformar em hora, então a gente vai colocar a proporção de segundo para hora, colocando segundos embaixo, porque aí a gente vai precisar cortar. Então seria uma hora, no caso, uma multiplicação do valor que a gente tem, vezes uma hora dividido pela quantidade de segundos equivalente a uma hora, que é 3.600 segundos. Caso não tenha conseguido pegar, se a gente tivesse, sei lá, 2 segundos, como exemplo, para que a gente transformasse 2 segundos em horas, a gente poderia considerar a multiplicação por a seguinte fração: uma hora dividido por 3.600. Desculpa esses negócios que acontecem aqui no slide, que ficam fazendo esses traços. Então, assim, a gente faria essa divisão, né? Segundos. Lembre da unidade. Onde segundo com segundo seria cortado, né? Porque está ocorrendo uma fração. E a gente dividiria 2 por 3.600 segundos. Claramente a gente não iria fazer essa conta, muitas vezes não é apropriado para a gente. Mas para valores enormes em segundo, sim, a gente pode fazer. Eu vou dar uma passada por esses outros exemplos, porque eu acabei considerando aqui algumas coisas bem passo a passo, assim, questão de explicar cada detalhadamente. Mas assim, eu vou disponibilizar esse slide e vou disponibilizar também uma apostila de revisão, no qual eu fiz e eu me baseei para essa aula, onde lá tem toda a questão escrita das explicações e também a audiodescrição, que é importantíssimo para o nosso Preveste. Vamos lá. Eu vou tentar passar um pouquinho para falar de outros fatores. Bom, a gente pode falar de grandezas escalares e vetoriais. Inicialmente, tipo, uma grandeza escalar são grandezas que nada além do valor e da unidade nos informa completamente o que a gente precisa. Exemplos de grandezas escalares são a massa, não existe massa negativa, não precisamos dizer para onde está direcionada a massa, é só dizer a massa. A gente sabe a massa de um objeto, só dizendo o valor e a unidade. Então, 150 gramas. O tempo é uma coisa onde a gente acaba direcionando muitas vezes. A gente acaba dizendo o tempo que passou ou o tempo que falta para acabar uma aula, por exemplo. Mas quando a gente vai falar de tempo, tempo só percorre para um lado, só percorre para o futuro. Então a gente não considera um tempo no passado, tá ligado? Nos nossos cálculos. Não existe tempo negativo nos nossos cálculos. O volume, que é assim, do mesmo jeito de que massa não existe massa negativa, o volume também não tem volume negativo. E a temperatura, onde a gente tem sim, considerado em graus, pode ser graus Celsius, e aí pode ser que ocorra sim o valor negativo, mas aquele valor negativo é um valor absoluto, tipo, é um valor onde a gente tem somente aquilo que nos informa algo. A gente vai ter a unidade, a gente vai ter o valor acompanhando aquela unidade. Então, esses dois fatores já nos informam tudo para a grandeza escalar. Grandezas vetoriais. Primeiro, o que é um vetor? Tem várias formas de se explicar, mas aí aqui eu coloquei que o vetor é uma propriedade analítica da matemática que a gente utiliza para representar, orientar
E também a gente pode dizer quanto a quantificar ocorrências. A gente vai pegar determinados contextos onde a gente vai utilizar para dizer como aquele modelo se comporta. Vetor é definido por três diferentes pontos, onde um deles é a direção, que é basicamente a gente pegar uma linha e colocar aquela linha apoiada no direcionamento que a gente está falando, sem se importar muito do lado da ocorrência. A direção é isso. O sentido já é caracterizado pelo que a gente precisa, que é o lado da ocorrência, que aí vai ser a seta que define esse lado. Então, assim, a gente considera a direção seria o traço, no caso nos modelos físicos. O sentido é a seta naquele traço que representa o sentido da ocorrência. Então, a gente pode dizer que o sentido, aqui nesse traço horizontal que eu coloquei, o sentido seria para a direita, por exemplo. E o módulo é um valor numérico que a gente considera que fala da intensidade daquele vetor. Então, assim, eu posso dizer que esse vetor tem um valor de 20. 20 o quê? Aqui eu posso colocar como exemplo um comprimento, metros. Mas aí eu posso usar outros fatores como 20, 20 newtons, que aí vai ser para força. A gente pode considerar para campo, que aí vai ser algo mais para frente que vocês vão observar, acelerações, entre outras coisas. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, mas eu acho que isso daqui eu acredito que eu vou fazer um vídeo, eu posto explicando cada coisinha quanto a esse exemplo que eu considerei. E eu coloco lá no Classroom para vocês, porque não vai dar mais tempo, já chegou ao meu limite. E eu só queria fazer um exemplo aqui. Aí eu coloquei alguns exercícios aqui e tem alguns exercícios já resolvidos na apostila e alguns exercícios para vocês fazerem na apostila. Deixando claro que aqui eu coloquei sim grandezas, unidades, coisas representativas no contexto da física, mas ainda aqui a gente não está falando exclusivamente de física. A gente está falando de formas de representação que acabam ocorrendo em boa parte, no caso, em toda a física, e assim, que vai estar presente a todo momento. Então, assim, uma coisa é você ter essa propriedade para poder utilizar, outra coisa é você não ter a propriedade e ter que se acostumar depois. Por isso que a gente achou importante utilizar desta aula fazendo uma introdução. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Pode me pedir, se não puder, mas eu queria fazer um exemplozinho aqui, referente a essa conversão, que eu acho uma das coisas que a galera mais complica. Normalmente o povo utiliza como conversão, que aí vocês vão ver mais tarde, é uma relação de 3,6 para multiplicar. Muitas vezes acontece multiplicar ou dividir para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, ou o contrário. Mas aqui eu acho bem legal quando você utiliza desse contexto. Eu esqueci que eu tinha uma mesinha. Desse contexto onde a gente tem 100 metros por segundo. Então, se a gente tem 100 metros por segundo como um valor, se a gente for converter para quilômetros por hora, a gente pode utilizar, primeiro, convertendo esse metros que está no numerador, a gente coloca metros para quilômetros, é quanto? 1.000 metros no denominador é para 1 quilômetro.
Aí a gente faz primeiro essa relação. Então, 100 metros é dividido por 1.000 metros, né? A gente acaba encontrando 0,1 km por segundo. Daí a gente pode considerar esse 0,1 km por segundo para converter agora esse segundo. Então, 0,1 km por segundo vezes o segundo não está no denominador, então dessa vez a fração que a gente vai multiplicar, o segundo tem que estar em cima. Então, qual é a proporção de segundo para hora? A proporção de segundo para hora é 3.600 segundos para uma hora. Então, 3.600 segundos para uma hora, tipo, como a gente tem 0,1 quilômetro por segundo multiplicado por 3.600 segundos por uma hora, o que acontece é que o segundo do denominador no valor inicial vai sumir com o segundo do fator que a gente multiplica. Então, iria ficar 0,1 vezes 3.600. Que isso, tipo, a gente tem aqui, a gente pode multiplicar por 10 e cortar, multiplicar o 0,1 por 10 e cortar um zero daqui do 3.600. A gente iria dizer que 0,1 vezes 3.600 é igual a 1, que aí a gente multiplicou por 10, vezes 360. No caso, o resultado fica 360. 360 o quê? A gente não tem quilômetro no numerador? Então, quilômetro. A gente vai ter ainda o hora no denominador. No caso, o quilômetro está no numerador e hora no denominador. Então, quilômetro por hora. Aqui a gente vai finalizar nossa aula. Desculpa a pressa no final. Ainda tem uma outra coisinha em questão de atividades que a gente poderia trabalhar. Porém, é o seguinte: eu vou disponibilizar esse material e a apostila lá no Classroom. Que fique claro que os comentários que aparecerem por lá, vou considerar para poder futuramente, né? Futuramente, no caso, no decorrer desta semana, fazer um ou outro vídeo que precise, ou entrar em contato com as pessoas que solicitarem, para que assim a gente possa ter um ensino mais completo, né? Porque infelizmente, como o tempo é muito curto, a gente tem que tentar aproveitar desse pouquinho tempo para boa parte dos conteúdos que vocês precisam, né? Então, finalizo daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda hoje tem um outro encontro de física, mas será com um outro professor, onde vocês começarão conteúdo de física. E é isso. Eu agradeço a atenção e até mais.